Amém? Amém. 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 Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Provérbios Provérbios 16, no versículo 18. 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Lá no século VI, alguém classificou os pecados em 7 pecados mortais. O nome e nomeou 7 pecados mortais como orgulho, ódio, inveja, impureza, gula, preguiça e avareza. Não existe uma parte da Bíblia que mencione todos esses pecados juntos. A Bíblia, porém, condena cada um desses pecados separadamente. Em 7 domingos, em 7 passos, a gente vai explicar esses 7 temas, esses 7 pecados capitais, né? Mortais, como diz aqui. E hoje a gente vai falar sobre o orgulho. O primeiro dos pecados mortais é o orgulho. Ele vem primeiro porque lemos em Provérbios 16, 18, que ele é a destruição, né, do povo. E o que é o orgulho? O orgulho, ele é a exaltação do ego. É aquela condição mental em que uma pessoa se encontra quando começa a pensar deliciosamente que é superior a todo mundo. E vamos dar aqui uma conclusão mais avançada sobre isso em Salmo 101 e versículo 5. Salmo 101, versículo 5. A destruição daquele que fala mal dos outros pelas costas e não respeita. Desculpa. Destruirei aquele que fala mal dos outros pelas costas e não suporto os orgulhos dos arrogantes. O orgulho, ele divide os homens. O orgulho não pede licença e atropela. O orgulho não pede perdão, ele justifica-se. O orgulho não dá explicações, ameaça. O orgulho não pede ajuda, não agradece, só cobra. Não perdoa, vinga-se, não delega autoridade, faz tudo sozinho. O orgulho não elogia, só reclama. Terá alguma dessas coisas semelhante com você aí? O orgulho pode assumir várias formas, mas tem origem no coração humano. Algumas pessoas são orgulhosas no olhar, no vestir, outras se orgulham na vida social que levam, outras se orgulham de seus negócios e de raça. Então, a gente vai separar aqui rapidamente os tipos de orgulho. Existe um dos tipos de orgulho, soberba, que é o mais comum, que é aquele mais potente, que trouxe o primeiro pecado, né, para a terra. Foi o orgulho espiritual. O orgulho espiritual, ele é aquele que trouxe, né, Lúcifer. Então não vamos entrar nesse detalhe agora, mas aqui diz em Isaías 14, 12 ao 15: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo.
Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Aqui encontramos Lúcifer dizendo: eu subirei, eu erguerei, o meu trono, eu subirei, o mais alto eu serei. Foi as justificações. Então, uma leve ilustração assim, como se dizer que Deus criou a espécie humana para amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente começa a colocar o eu acima do nós, a gente se torna um ser pesado e esse peso leva a gente ao abismo, né? A gente acaba entrando então em declínio, vamos dizer assim. A gente tem uma leve conclusão sobre. E agora vamos dar só um leve exemplo sobre outros tipos de soberba, que é a soberba intelectual, que em 1 Coríntios 8:1, 1 Coríntios 8:1, a Bíblia diz um pouco sobre o orgulho ou a soberba intelectual. Coríntios, 1 Coríntios 8:1. O conhecimento traz orgulho. O conhecimento enche a pessoa de orgulho. 8:1. Agora vou tratar dos alimentos oferecidos ao ídolo. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho. Mas o amor nos faz progredir na fé. Aqui, o que você consegue entender sobre o orgulho e sobre o amor? O que você entende sobre o orgulho e o amor? Explica melhor dentro da palavra. Porque às vezes você tem sua opinião, tem a minha, mas nós vamos, tem a sua verdade e a minha verdade, mas vamos na verdade verdadeira. Então vamos na verdade verdadeira. É isso? No ouro legítimo. O conhecimento enche a pessoa de orgulho. Esse tipo de orgulho é o que se manifesta diante daqueles que não estudaram, que não conseguiram diploma na escola. Esse orgulho é o que se manifesta diante daqueles que talvez até nem escrevam ou ler conseguem. E o orgulho e diz: não é assim que se faz, você não sabe porque não aprendeu, deixa comigo. Isso é um tipo de orgulho. Os orgulhosos não gostam de esperar em Deus e de confiar nele. Outra maneira do orgulho é aquela provocada pelos bens materiais, né? Que em Deuteronômio 8:18, as pessoas conseguem os bens materiais e mudam, trazendo em si um tipo de orgulho também que não agrada a Deus. Tudo com ordem de decência. Deuteronômio quanto? Deuteronômio 8:18. 8:18, tá aqui. 8:18. Tá aqui. 8:18. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois Ele é quem lhe dá forças para poder conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramentos com os nossos antepassados. Então, muitas pessoas aí a gente vê direto, né, o que acontece com aquelas pessoas que se sobressaem, que se colocam acima de Deus, que até muitos casos Titanic, alguns casos que todo mundo conhece, que as pessoas se colocam
acima de Deus e acabam tendo um final trágico, porque esse é um tipo de soberba e também diz que Deus não aceita, não admite a soberba, que seria aqui o orgulho, que também é causada por bens materiais. E para finalizar aqui, então a gente já falou da soberba material, de bem material, soberba intelectual e soberba espiritual. E vamos finalizar com a conclusão aqui da palavra de Deus, que ensina que o orgulho é pecado. Qualquer espécie de orgulho é pedra de tropeço para o reino de Deus. O maior pecado que deixará homens e mulheres fora do reino de Deus é o pecado do orgulho. Esse é o pecado que Deus mais odeia. Agora é que você pode fazer com esse pecado. Você deve confessar o seu orgulho. Todo orgulho que você possui deve ser confessado. Talvez você seja como um garoto que está tentando fazer ali, empurrar uma pedra com a força da mão. Mas na força da mão você tem uma força limitada. Então o Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que é o único Criador que devemos nos orgulhar. Então aquilo que você faz ou que você deixa de fazer, que seja para o orgulho do Senhor, é o que vai te dar força para você empurrar aquela pedra que não se move com as forças do seu braço. Então aqui vamos finalizando com uma simples palavra que eu sou aquele que te fez, que te ama e que faz milagre. E coisas maravilhosas acontecem. E você ainda não pediu a minha ajuda. Você já pediu?